notificações dos próximos vídeos. Vamos lá? A primeira qualidade que a falta de amigos pode revelar é que você é uma pessoa autêntica, ou seja, que você é fiel a si mesmo, aos seus valores, aos seus princípios e aos seus sentimentos. Você não se deixa influenciar pela opinião dos outros, nem se adapta às expectativas alheias. Você tem a sua própria personalidade, o seu próprio estilo, o seu próprio gosto e o seu próprio jeito de ser. Isso é algo muito raro e admirável, porque a maioria das pessoas vive em função do que os outros pensam, falam ou fazem. Elas se preocupam demais em agradar, em se encaixar, em se conformar e em se integrar. Elas se moldam de acordo com o ambiente, o grupo, a moda ou a tendência. Elas se tornam cópias, clones, imitações e repetições. Mas você não. Você é original, único, diferente e especial. Você se destaca, se diferencia, se sobressai e se valoriza. Você tem a sua própria voz, a sua própria opinião, a sua própria visão e a sua própria missão. Você é um líder, um pioneiro, um inovador e um criador. E isso pode ser um motivo pelo qual você tem poucos ou nenhum amigo. Porque as pessoas têm medo do que é diferente, do que é novo, do que é desconhecido e do que é incomum. Elas se sentem ameaçadas, intimidadas, inseguras e inferiores. Elas não conseguem lidar com a sua autenticidade, com a sua originalidade, com a sua singularidade e com a sua genialidade. Mas não se preocupe, você não precisa mudar quem você é para se adequar aos outros. Você só precisa encontrar pessoas que te aceitem, te respeitem, te admirem e te apoiem do jeito que você é. Pessoas que sejam tão autênticas quanto você e que compartilhem dos mesmos valores, princípios e sentimentos. Pessoas que sejam seus verdadeiros amigos e não meros conhecidos, colegas ou companheiros. A segunda qualidade que a falta de amigos pode revelar é que você é uma pessoa independente, ou seja, que você não depende dos outros para viver, para se sentir bem, para se divertir ou para se realizar. Você tem a sua própria vida, os seus próprios planos, os seus próprios sonhos e os seus próprios objetivos. Você é capaz de tomar as suas próprias decisões, de resolver os seus próprios problemas, de enfrentar os seus próprios desafios e de conquistar os seus próprios méritos. Isso é algo muito importante e benéfico, porque a maioria das pessoas vive em função dos outros, dos seus relacionamentos, dos seus compromissos, dos seus deveres e das suas obrigações. Elas se sentem sozinhas, carentes, entediadas ou frustradas quando não tem alguém por perto, quando não tem algo para fazer, quando não tem algo para mostrar ou quando não tem algo para provar. Elas se tornam dependentes, apegadas, submissas e limitadas. Mas você não. Você é livre, autossuficiente, autoconfiante e autorrealizado. Você sabe aproveitar a sua própria companhia, o seu próprio tempo, o seu próprio espaço e o seu próprio potencial. Você tem a sua própria rotina, o seu próprio hobby, o seu próprio lazer e o seu próprio prazer. Você é um exemplo, um modelo, um referencial e um inspirador. E isso pode ser um motivo pelo qual você tem poucos ou nenhum amigo. Porque as pessoas têm inveja do que é independente, do que é livre, do que é confiante e do que é realizado. Elas se sentem incomodadas, irritadas, descontentes e insatisfeitas. Mas não se preocupe, você não precisa se limitar ou se rebaixar para se relacionar com os outros. Você só precisa encontrar pessoas que te complementem, te estimulem, te desafiem e te motivem. Pessoas que sejam tão independentes quanto você e que tenham os seus próprios planos, sonhos e objetivos. Pessoas que sejam seus parceiros, seus aliados, seus colaboradores e seus amigos. A terceira qualidade que a falta de amigos pode revelar é que você é uma pessoa seletiva, ou seja, que você não aceita qualquer tipo de amizade, de convivência, de interação ou de comunicação. Você tem os seus próprios critérios, os seus próprios padrões, os seus próprios valores e os seus próprios limites. Você sabe o que quer, o que espera, o que merece e o que procura em uma amizade. Isso é algo muito sábio e prudente, porque a maioria das pessoas vive em função de qualquer tipo de amizade, de convivência, de interação ou de comunicação.
Elas não têm critérios, padrões, valores ou limites. Elas aceitam o que aparece, o que oferecem, o que impõem ou o que sugerem. Elas se tornam vulneráveis, ingênuas, imprudentes e irresponsáveis. Mas você não. Você é consciente, criterioso, exigente e responsável. Você sabe escolher bem as suas amizades, as suas companhias, as suas conversas e as suas trocas. Você sabe avaliar o caráter, a personalidade, a intenção e a atitude das pessoas. Você sabe identificar quem é verdadeiro, quem é falso, quem é amigo e quem é inimigo. E isso pode ser um motivo pelo qual você tem poucos ou nenhum amigo. Porque as pessoas têm medo do que é seletivo, do que é exigente, do que é criterioso e do que é responsável. Elas se sentem rejeitadas, excluídas, desprezadas e ignoradas. Elas não conseguem atender aos seus critérios, aos seus padrões, aos seus valores e aos seus limites. Mas não se preocupe, você não precisa se conformar ou se contentar com qualquer tipo de amizade. Você só precisa encontrar pessoas que te correspondam, te compreendam, te respeitem e te valorizem. A quarta qualidade que a falta de amigos pode revelar é que você é uma pessoa introspectiva, ou seja, que você gosta de se voltar para dentro de si mesmo, de refletir sobre os seus pensamentos, sentimentos, emoções e experiências. Você tem uma vida interior rica, profunda, complexa e fascinante. Você é capaz de se autoconhecer, se autoanalisar, se autocriticar e se autodesenvolver. Isso é algo muito valioso e enriquecedor, porque a maioria das pessoas vive em função do que está fora de si mesmo, do que acontece no mundo, na sociedade, na mídia e na internet. Elas não têm tempo, interesse, disposição ou coragem de se voltar para dentro de si mesmo, de refletir sobre os seus pensamentos, sentimentos, emoções e experiências. Elas se tornam superficiais, vazias, simplórias e banais. Mas você não. Você é profundo, cheio, sofisticado e extraordinário. Você sabe aproveitar o seu silêncio, a sua solitude, a sua introspecção e a sua meditação. Você tem a sua própria filosofia, a sua própria psicologia, a sua própria espiritualidade e a sua própria sabedoria. Você é um pensador, um observador, um aprendiz e um mestre. E isso pode ser um motivo pelo qual você tem poucos ou nenhum amigo. Porque as pessoas têm preguiça do que é introspectivo, do que é profundo, do que é complexo e do que é fascinante. Elas se sentem entediadas, confusas, perdidas e desinteressadas. Elas não conseguem compreender, acompanhar, dialogar ou se conectar com a sua vida interior, com a sua reflexão, com a sua introspecção e com a sua meditação. Mas não se preocupe, você não precisa se distrair ou se alienar com o que está fora de si mesmo. Você só precisa encontrar pessoas que te acompanhem, te entendam, te inspirem e te iluminem. Pessoas que sejam tão introspectivas quanto você e que tenham uma vida interior rica, profunda, complexa e fascinante. Pessoas que sejam seus confidentes, seus conselheiros, seus terapeutas e seus amigos. A quinta e última qualidade que a falta de amigos pode revelar é que você é uma pessoa evoluída, ou seja, que você está em um nível de consciência, de maturidade, de inteligência e de sensibilidade superior ao da maioria das pessoas. Você tem uma visão ampla, aberta, holística e integrada da vida, do mundo, de si mesmo e dos outros. Você é capaz de transcender, de transformar, de evoluir e de crescer. Isso é algo muito admirável e nobre, porque a maioria das pessoas vive em um nível de consciência, de maturidade, de inteligência e de sensibilidade inferior ao que poderiam alcançar. Elas têm uma visão estreita, fechada, fragmentada e limitada da vida, do mundo, de si mesmo e dos outros. Elas se acomodam, se conformam, se estagnam e se retraem. Mas você não. Você é expansivo, inovador, dinâmico e progressivo. Você sabe aproveitar as oportunidades, os desafios, as mudanças e as crises. Você tem a sua própria missão, o seu próprio propósito, o seu próprio legado e o seu próprio destino.
Você é um agente, um protagonista, um transformador e um realizador. E isso pode ser um motivo pelo qual você tem poucos ou nenhum amigo, porque as pessoas têm receio do que é evoluído, do que é superior, do que é transcendente e do que é nobre. Elas se sentem inferiores, inadequadas, incapazes e indignas. Elas não conseguem acompanhar, admirar, colaborar ou contribuir com a sua visão, com a sua missão, com a sua evolução e com o seu crescimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.